Bom, o ano está acabando, mas ainda não acabou, então eu separei alguns livros que eu quero ler ainda este ano, que estão aí no planejamento, para que eu consiga lê-los sem me bagunçar com demandas e com outras leituras e com as piriguetagens literárias, que são aqueles livros que do nada eu cismo para ler. É um jeitinho de ser, mas a gente organiza tudo isso no planejamento, né? Tá tudo certo. E assim, não é porque tá com um chocotone no Natal, já no mercado, né? Que ainda não chegou no Natal, que a gente já vai falar, emenda no Carnaval e aí só no ano que vem. Não, dá pra aproveitar muita coisa ainda esse ano, né? Simbora. Vou começar falando do maior evento literário na minha vida, que será Moby Dick. Eu me preparo, assim, preparo entre aspas, pra ler esse livro há muitos anos. Eu sou cismada com ele há pelo menos uma década, de verdade, sem exagero. Só que eu esperei um momento, né? Naquela época eu já sabia que era um livro bem descritivo, que eu provavelmente não ia aproveitar, que eu não tinha muita bagagem pra isso e também não queria ler nenhuma adaptação. Até que esse ano, bem no início do ano, eu falei, pronto, não passa de 2022. Fiz todo um projeto, organizei, mó rolê, isso com uma amiga maravilhosa minha, que eu sempre falo dela aqui, a Marília. E como eu já estava fazendo o meu clube do livro, Clube das Jovens Senhoras, eu decidi dar de presente, como um livro bônus, a leitura de Moby Dick e de um outro livro que eu vou mostrar aqui. Então, além de eu ler, enfim, ler esse livro, ainda estarei em companhia muito especial, tanto da Marília quanto do pessoal do clube. É o que acontece. Geralmente o pessoal fala, é um livro meio chato, fala demais de baleia. Sim, mas eu amo baleia. Eu sou bastante fascinada por baleia, na verdade, desde pequena eu tenho uma cisma, assim, com coisa de mar, de sereia. Tipo assim, até o meu aniversário de uns 7 anos, todas as vezes que eu fazia o pedido do bolo era pra virar uma sereia. Eu realmente era bastante obcecada com essas coisas. E desde então assisti muitos documentários sobre baleia, sobre o fundo do mar, sobre tudo isso. Por isso eu acho que junto com a genialidade do Herman Melville, que é um dos maiores autores americanos, há quem diga que o maior, como por exemplo George Steiner, que escreveu Tolstói e Dostoiévski, vou deixar a foto do livrinho aqui, ele estava na minha lista de 12 livros para 2022, eu li, maravilhoso. E ele fala pra caramba de Moby Dick, ele fala muito de Moby Dick. Então ele me deixou também assim, possuída de vontade. Vou começar a ler ainda este mês, pra gente ler com calma até dezembro, fazendo as discussões e tudo mais, aproveitando bastante, porque irei me deliciar. Então vocês não venham falar, é chato, muito descritivo. Pra quem não gosta de baleia, realmente deve ser um saco. Mas para cetologia, quem gosta de cetologia, né, aí vamos ver o que vai rolar. Vou fazer vlog de leitura, gravar minhas reações. Vamos fazer uma bagunça além desse livro. Beleza. Outro livro que está na minha lista, já estava na minha lista, mas aí eu, agora, nesse último trimestre, início do trimestre, eu pensei, bom, vou me coçar para ler isso aqui porque eu quero ler ainda esse ano, que é Uma Confissão do Tolstói. Tolstói é um autor que eu amo de paixão, tudo que eu já li dele, toca no fundo da alma. Inclusive eu li Felicidade Conjugal dele esse ano, que foi assim, eu ainda não me recuperei, porque eu achei que era uma coisa, e o final daquele livro, meu Deus, o que é aquilo? Eu vou reler ele todos os anos da minha vida, porque assim, falando em relacionamento, em casamento, eu não me conformo até hoje como que o Tolstói, naquela época ele era solteiro, ele nem era casado, como é que ele conseguiu escrever aquilo? Enfim, e esse livro ele escreve já no final da vida. É aquele balanço que uma pessoa velha faz, sabe? Depois de ter feito muita merda, depois de ter feito os rolês errados, ele vai... O que ele tem a dizer, né? É uma confissão. Então, esse tipo de livro me agrada muito, porque afinal de contas eu adoro gente velha falando coisas interessantes. Gente velha interessante, claro, né? Brincadeira. Sem discriminar pessoas velhas. Eu adoro, de verdade, eu adoro pessoas mais velhas. tá muito estranho isso aqui, mas enfim. E eu já gosto desse tipo de narrativa, sabe? Alguém mais velho que viveu muita coisa te falando o que aprendeu. E é o Tolstói fazendo isso, então assim, deve ser muito interessante. Outro livro. Vou falar do outro bônus do clube. Médico e Monstro. Desde a primeira vez que eu li isso aqui, eu releio todo ano. Não reli esse ano ainda, então
vou reler com o pessoal do clube, porque eu falei várias e várias vezes, não só eu, mas outras pessoas nas discussões também, pessoas que lembraram, comparando com outros livros que a gente leu, tipo O Retrato de Dorian Gray, tipo Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. E toda vez, a cada livro do clube que eu ia fazer o material de leituras complementares, né, sugestão de leituras complementares, eu lembrava desse livro por algum motivo, porque todos os livros que estavam no clube eu já tinha lido, era uma releitura. Então eu falei, bom, a gente passou vários meses citando esse livro hora ou outra, ele também merece estar no bônus, que o clube terminaria agora em outubro, mas vai terminar só em dezembro e já vai emendar com o do ano que vem. E aí o que acontece? Médico e Monstro é uma história que a maioria das pessoas já conhece, tipo Drácula, tipo Frankenstein, né? Já ouviu falar, acho que Médico e Monstro um pouco menos, mas ele tá no nosso imaginário de alguma forma. Mas ainda existe quem não sabe o final. Eu achei que todo mundo já sabia o final desse livro, eu já sabia quando li. E eu li ele, na verdade, como uma indicação que me deram depois de eu ter lido Frankenstein, porque ele se inspira em Frankenstein pra escrever Médico e Monstro, o autor, né, Robert Louis Stevenson. Então foi muito legal comparar, assim, ver as semelhanças entre eles e tal. É uma leitura, assim, que te prende pra caramba, porque existe um mistério, tem toda essa coisa do gótico envolvida. O autor, ele teve uma vida muito louca, assim, muito... Ele não ia muito pra escola porque ele era muito doente, ele viajou pra caramba com a família, depois ele vai morar numa ilha do Pacífico, no meio do nada... E ele teve uma morte precoce, ele teve um AVC, inclusive, a última coisa que ele fala antes de morrer tem uma conexão com esse livro que é uma coisa, assim, bizarra, de um nível que, às vezes eu falo, cara, será que é verdade alguém inventou isso? Não é possível. Mas, para além de ser um livrinho, assim, tipo, um mistério, uma coisa que vai ser solucionado, que dá aquela curiosidade, ele tem camadas pra gente pensar no ser humano, porque no final das contas, esses livros clássicos e livros no geral, mas que conseguem retratar a natureza humana, que fala sobre dilemas e dificuldades e questões muito profundas a nós, me interessa muito. Então, você pode ler e achar uma história super bobinha, mas eu não acho esse livro bobinho. De verdade, eu adoro a escrita dele, eu adoro como que a história é construída. Aqui também tem recortes, na verdade, inserts de testamento e cartas, porque isso, na época, dava uma veracidade, conferia uma veracidade ao livro, sabe? Então eu acho isso muito legal. Eu amo, né? Eu amo e tô doida pra discutir com o pessoal. Outro livro que está na minha lista é esse daqui. Eu não vejo o pessoal falar muito dele, assim, não sei se é só a minha bolha, mas não é um livro muito conhecido. Esse autor, Irving Yalom, ele já publicou muitos livros, inclusive esse aqui que é o mais famoso, best-seller, Quando Nietzsche Chorou, envolvendo tanto psicologia quanto filosofia, porque ele é psicólogo. E eu acabei de ler um dele, terminei recente agora, tipo há uma semana, que é um livro que ele comenta sobre uma paciente que ele teve, né, no consultório, e a paciente também escreve coisas. Então eles como se fossem trocavam cartas, mas eles só liam essas cartas bastante tempo depois e ele publicou tudo isso, bem interessante. E esse livro, meu Deus, o que eu tô arrumando a minha vida? Uma questão de vida e morte, amor, perda e o que realmente importa no final. É basicamente, parece bobo, eu sei, mas é o livro que ele comenta sobre luto, porque ele foi casado 65 anos, se eu não me engano, com a esposa dele, que faleceu de câncer terminal. Depois que eu me casei, e daqui a pouco vai fazer 4 anos, ler coisas sobre luto, envolvendo, né, luto de esposa ou de marido, mexe comigo de um nível muito mais forte do que antes, né, por motivos óbvios. Faz algum tempo, foi no ano passado, no retrasado, eu já não sei porque 2020, 2021 meio que eles foram a mesma coisa, assim, na minha cabeça. Por conta da pandemia, parece que virou um negócio só. Eu li o livro do C.S. Lewis e que ele fala sobre o luto, depois de ter perdido a esposa precocemente. Os dois eram jovens quando ela faleceu também de um câncer. Então, é um assunto que me destrói, mas ao mesmo tempo, sabe, é importante, eu acho, a gente ler coisas assim, porque isso acaba mexendo com a gente, afetando a forma como a gente enxerga a vida, como a gente olha pra nossa rotina, pra pessoa que tá do nosso lado, pra pessoa que a gente ama.
E ler sobre luto eu sempre evitei de alguma maneira, porque é um assunto, cara, incômodo, dolorido. Mas ao mesmo tempo me faz bem também, né? Eu acho que é meio catártico de um jeito importante. Então, assim, já estou preparada para... Já estou com meus lencinhos preparados, mas... eu não tô animada para essa leitura exatamente, mas eu quero ler esse livro, entendeu? Eu quero ler esse livro. Outro livro, que inclusive já estou lendo, este daqui. A Literatura Greco-Latina por Carpo, dos gregos e romanos ao primeiro século do cristianismo. Então esse é o primeiro livro daquela coleção, a História da Literatura Ocidental, do Carpo, que é considerado um dos maiores críticos literários de todos os tempos. Então esse aqui eu acho que é o mais fininho, porque todos são livros bem, assim, calhamacinhos, apesar deles serem pequenos. Eu já conferi, consultando vários livros dessa coleção, né, pra ver o que ele falava sobre livros que eu tinha lido recentemente, mas eu decidi ler de cabo a rabo, né, ler desde o primeiro, direitinho, em ordem. E eu decidi fazer isso agora, porque ano que vem eu vou ler Ilíada e Odisseia no clube. Vai ser um projeto paralelo que vai acontecer dentro do meu clube de leitura. Então eu já estou me preparando, porque eu não sou boba nem nada, né? E aí eu falei, bom, vamos começar. Já que eu quero ler os livros na sequência certinha, vou aproveitar que vou pegar a Ilíada e Odisseia daqui a pouco tempo pra já encaixar esse aqui. Vai ser uma leitura, na verdade está sendo, porque eu já li umas 60 páginas, 50 páginas. Não vai ser aquela leitura super analítica, sabe? Eu não vou ficar estudando esse livro agora. Eu quero ter uma ideia geral. Então eu já li toda a parte que ele fala sobre Ilíada e Odisseia e tá falando sobre outros gregos, outros autores gregos, daqui a pouco chega nos latinos e aí ele mistura isso na influência no cristianismo. Então vai ser quase uma leitura inspecional no sentido que eu vou ler ele inteiro, mas eu não vou ficar estudando ele muito a fundo. Vai ser uma leitura mais informacional. Aí quando eu estiver lendo Ilíada e Odisseia eu volto aqui e dou uma reforçada. E o último livro, que tem tudo a ver também com esse projeto, é o livro de ouro da mitologia, Histórias de Deuses e Heróis. Me indicaram bastante esse livro lá no Instagram quando eu comentei da minha saga, né, de Ilíada e Odisseia. E é um livro indicado, assim, é um livro para leigos, sabe? Eu tenho algum conhecimento desse assunto, mas eu acho que sistematizar isso na minha cabeça vai ser bastante interessante. Porque eu tô, assim, com um negócio... Todos os livros que eu leio, eu acho que eu tô vendo Ilíada e Odisseia sendo citada em tudo que eu leio, já tem algum tempo, e assim como mitologia grega. E eu comecei a ficar abalada com isso, assim, de falar, eu quero entender essa merda, entendeu? Eu quero entender direito essas referências. Por mais que eu tenha visto isso em contextos em que tinha uma nota de rodapé explicando, eu não quero só ler o negócio da nota de rodapé, eu quero saber direito, assim, minimamente, pelo menos. Que eu sei que, né, não é que eu vou ler Ilíada e Odisseia e eu vou virar doutora em mitologia grega, não é isso. Mas eu quero pegar melhor essas referências, eu quero entender melhor essas referências, e Ilíada e Odisseia sempre foi um livro, assim, que eu tinha medo. Os dois livros que eu tinha mais medo de ler na vida, sabe? E eu não sou medrosa com leitura, não tenho medo de ler livros. Na verdade, eu sou super atrevida, assim, pego livro de física, livro de biologia, de um monte de coisa, nada a ver, mas Ilíada e Odisseia, eles estavam, na minha cabeça, eles estavam num pedestal que eu não tinha perna pra subir. Só que aí eu falei, tem pedestal nada não, tá aqui, ó, já tá aqui me esperando, cadê? Ih, tá lá pra cima, tá, na prateleira de cima. Então eu falei, bom, vou me preparar também minimamente, vocês estão vendo que eu gosto das preparações. Precisa disso? Não precisa disso, mas eu gosto de fazer, só um adendo. Então vai ser legal fazer esse 360, porque eu gosto também dessa coisa do macro pro micro, sabe? Acho que pode ajudar. Então, esse aqui provavelmente vai me acompanhar até o final do ano. Esse aqui eu já sei quando eu vou ler, esse Médico e o Monstro também. Esses outros, eu já tô lendo. Esse aqui ainda não sei exatamente. E esse aqui vou começar em breve. E caso você tenha curiosidade de saber como que eu faço as minhas organizações, os meus planejamentos de leitura, tem toda uma organização bacana, todo um método. Eu falo mais sobre isso tanto lá no meu Instagram, quanto no meu curso, Leituras em Dia. E lá, com frequência, eu faço atualizações desses planejamentos. Inclusive, semana passada teve uma aula toda sobre isso, que eu abri o meu Scoob, abri as minhas listas de leitura, os meus projetos de leitura, e eu faço
praticamente que mês a mês e também a cada trimestre a revisão desses projetos. Então eu consigo sempre atualizar esse método, né? E compartilhar aliando teoria e prática mesmo. Porque todos nós temos muita coisa para fazer, muito trabalho a ser feito, e se a gente não organiza bem, as leituras ficam em segundo plano, as leituras ficam aí prejudicadas e a gente não fica satisfeito, né? Então, enfim. Me conta se tem algum livro que você quer ler de qualquer jeito ainda este ano, vamos trocar ideias. E não esquece de se inscrever e deixar o seu joinha se você gostou do vídeo, ativar o sininho para receber as atualizações, porque eu sei que tem gente que não recebe notificação que eu postei vídeo novo. Então, se você gosta de me acompanhar aqui, faz isso aí pra não ficar de fora. Um beijo e até o próximo vídeo.